Olá! Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam todos bem. Espero de verdade que o universo imensamente presenteie vocês com muita saúde, muita paz, muito amor na vida de vocês. Agradeço imensamente a todos os inscritos, a todos que curtem e compartilham os vídeos e que me ajudam a aumentar essa corrente do bem. Quero também agradecer a você hoje que está chegando no canal pela primeira vez. Se inscreva, curte e compartilha, me segue. Venha também amadurecer, evoluir nessa caminhada que é chamada vida. E hoje, antes de nós começarmos a adentrar nesse tema que é muito legal e que vai ser o primeiro vídeo de uma grande playlist que vem aí pela frente no canal, eu quero dar alguns recadinhos aqui para vocês. Vocês notaram que no último sábado nós não tivemos vídeos. Isso acontece, gente, porque eu tava aqui numa reforma, né, no local. Vocês viram que o cenário mudou, tá diferente. Então eu tô mudando, eu tô inovando, eu tô trazendo um cenário mais bonito para os vídeos ficarem mais bonitos, mais atrativos para vocês, tá? Não só para mim, mas para vocês também. Então por esse motivo nós não tivemos vídeos neste sábado e nem tivemos também o quadro do Caminho Sagrado. Também quero trazer a novidade para vocês de que o vídeo do quadro do Caminho Sagrado não vai mais ocorrer nas quartas-feiras, vai ocorrer no domingo. Então sábado nós teremos sempre vídeos do canal, temas, né, de terapia virtual, de terapias holísticas, e nos domingos nós teremos a mensagem do Caminho Sagrado para vocês. Por que no domingo? Por que eu resolvi mudar no domingo? Justamente para vocês terem uma mensagem da semana, da energia que vai estar vibrando naquela semana. Como domingo é o primeiro dia da semana, eu resolvi então colocar esse quadro para o domingo. Então no domingo vocês vão estar recebendo a mensagem do Caminho Sagrado para aquela semana, para vocês, para aquele momento, para começar a semana legal, com uma mensagem vinda do além, do espiritual, tá bom? Vocês estão vendo, a minha velinha já tá ali, eu já fiz a minha oraçãozinha, tá? O copo d'água também já tá ali fluidificando, inclusive ele já está começando a ficar cheio de gotinhas, né, de ar, bolinhas de ar. Então vocês estão vendo que tem bastante coisa mudando. Tem algumas novidades também. Então a primeira novidade é que o quadro do Caminho Sagrado vai acontecer no domingo. E a partir de agora, para quem já deu uma mexida aí no canal, pode observar que eu criei algumas playlists dentro de todos os vídeos que nós começamos aqui no canal em setembro do ano passado, tá? Então, o que vai ficar diferente? Vocês viram lá que todos os vídeos que eu postei, eu criei playlists. Então, nós temos lá playlist Tudo é Energia, Rituais de Magia, Conheça o Canal, Quem Sou Eu, onde eu trago um vídeo falando um pouquinho de mim, Te Ajudando a Evoluir, onde eu trago alguns temas diferenciados, terapias holísticas. E daí ali na terapias holísticas nós temos já duas playlists, uma voltada para florais de Bach e outra voltada para aromaterapia. Temos outra playlist, O Seu Eu Criança Precisa de Você. Sempre, né? Nossa criança interior sempre precisa da gente e a gente precisa entender ela pra gente nos entender. Temos outra playlist, Crenças Limitantes, Em Busca do Caminho Sagrado, que é uma playlist onde todos os vídeos do quadro do Caminho Sagrado vão para essa playlist. O Especial para Mulheres, já temos playlist também formada. Temos daí uma playlist, tá? Essas playlists que eu falei pra vocês aqui são playlists criadas do canal, tá? Criadas do meu material de estudo, do meu conhecimento terapêutico, onde eu criei essas playlists para facilitar para vocês, para quem busca coisas específicas, né? Não necessariamente que você não precise ver todos os vídeos. Seria interessante, se você está buscando essa evolução, esse crescimento pessoal seu na sua vida, seria muito interessante que você acessasse todos os vídeos. Mas temos aquelas pessoas que são mais práticas, mais específicas, então elas querem ir direto a certos pontos.
Então ali eu fui direcionando as playlists para facilitar para vocês. E daí eu criei 2 playlists que são de outros canais que eu sigo, que eu sou inscrita e que eu utilizo na minha vida, e eu achei interessante compartilhar com vocês também. Vai estar acessível lá para vocês, que são 2 playlists, meditações para dormir e meditações ao longo do dia, tá? E hoje nós começamos com a nossa primeira playlist, tá? O primeiro vídeo da nova playlist, que é as doenças. Só que hoje o tema não são as doenças, mas sim o tema é o corpo fala o que a alma cala. Então esse é um vídeo de introdução, onde eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso, para que nos próximos vídeos, né, eu vou estar direcionando e a gente vai estar falando aqui das doenças especificamente, né, das doenças físicas, ok? Como vai funcionar o canal daqui pra frente? Então todo sábado teremos vídeos com esses temas dentro dessas playlists. Então cada sábado eu vou estar trazendo um tema onde eu vou estar jogando para dentro de uma playlist dessa. Quando tiver alguma playlist nova, algum vídeo novo que eu vou estar colocando em alguma playlist nova, eu vou estar orientando vocês, vou estar falando para vocês aqui, tá? Mas por enquanto os vídeos que vão surgir, todos eles vão ser direcionados para essas playlists já prontas, tá? Então hoje nós teremos o nosso primeiro vídeo da playlist doenças. E por que eu resolvi trazer isso, tá? Por que eu resolvi trazer esse tema para o canal? Porque nós estamos falando de terapia, né? Estamos tentando buscar uma vida mais saudável, uma vida mais harmoniosa, e nós precisamos entender como que as doenças funcionam no nosso corpo, né? Como essas doenças se manifestam no nosso corpo. Por isso eu trouxe esse tema de hoje, tá? Eu fiz aqui algumas anotações, alguns pontos que eu acho importante. Vocês viram que eu tô bem à vontade hoje, né? Tô sentada aqui no chão, não tem cadeira. É assim que eu pretendo fazer o canal, é assim que eu pretendo fazer esse canal crescer. Eu quero que você se sinta super à vontade aqui no canal, como se eu estivesse aí na sua casa e você estivesse bem à vontade ouvindo tudo, participando de tudo, interagindo. Se você tem alguma sugestão de tema, alguma dúvida, gostaria de saber sobre alguma coisa específica, manda pra mim, comenta aí no canal, compartilha, tá? Que eu vou atrás e vou trazer aqui pra você, tá bom? Bom, bora lá trabalhar então, porque os recados já foram dados e agora nós precisamos trabalhar, tá? E o que é isso, Ana? O que é esse tema de hoje? O corpo fala o que a alma cala. Com certeza você já deve ter ouvido falar em vários estudos sobre as doenças, como as doenças ocorrem no nosso corpo, como elas surgem. Porém, nós precisamos entender algumas coisas. E os vídeos todos que eu passei desde o início do canal, eles trazem sempre para um tema, né, que eu trago atualmente. Então, todos os vídeos que eu trouxe lá desde o início, eles têm uma trajetória, eles têm um porquê de eu estar trazendo esses temas para vocês. É como se um se complementasse no outro. Então, a divisão das playlists aqui é só para facilitar a tua busca, tá? A busca pelo que você está precisando, necessitando em determinado momento da tua vida. Mas isso não quer dizer que um não esteja intercalado, ligado um com o outro. Todos estão. Primeiramente, para nós entendermos o nosso corpo, nós precisamos entender, né, que tudo é energia. Então, se você não entendeu ainda o que é energia, vai lá no meu vídeo, né, onde eu trago o tema tudo é energia, para você entender um pouquinho como é que acontece. Quando eu falo o corpo fala o que a alma cala, eu quero dizer que, primeiramente, eu estou falando de psicossomática na terapia. E o que é psicossomática? É a relação do corpo com a mente. Ficou fácil de entender ou ficou complicado?
Gente, mente, eu preciso entender o que eu tenho na minha mente, o que eu guardo na minha mente e por que eu falo que tudo é energia. Quando eu falo de mente, eu falo de pensamento, certo? E pensamento é energia. E quando eu falo de pensamento, eu estou falando de sentimento e emoção. Sim, porque todo pensamento, ele vai gerar uma emoção, ele vai gerar um sentimento. E quando eu falo que eu tenho uma relação de corpo e mente, eu falo que há uma comunicação entre os dois. Uma comunicação entre mente e corpo. E que o meu corpo vai reagir de acordo com o que eu tenho na minha mente. Se eu entendo que mente é pensamento, se eu entendo que pensamento é energia, e se eu entendo que energia é sentimento, é emoção, eu começo a entender melhor como funciona o meu corpo. É muito mais simples quando eu começo a fazer relações, ligações uma com a outra, porque tudo tá ligado com o outro, certo? Então vamos lá. Psicossomática na terapia, quando eu falo de psicossomática, de relação de corpo e mente, eu quero falar que o nosso corpo ele reage de acordo com o que a nossa mente nos traz, tá? Então eu preciso entender o que a minha mente me traz, como é que a minha mente funciona. E daí, para mim entender o que tem dentro da minha mente, eu tenho que entender o seguinte: mente é igual ao pensamento. Pensamento tem ligação a sentimento e emoção. E tudo isso tem ligação ao inconsciente. Tá aí. Por que o corpo fala o que a alma cala? Porque no momento que tudo isso faz uma ligação com o meu inconsciente, traz à tona bloqueios, coisas que eu preciso trabalhar em mim, que se eu não consigo trabalhar em mim através da psicologia, através do entendimento sobre o que acontece comigo, com você, com a gente, eu não consigo ter um corpo saudável. Eu não vou conseguir, em algum momento, o meu corpo ele vai reagir de forma física. Por quê? Por que acontece isso? E por que muitos terapeutas, por exemplo, tem até um médico, eu não lembro o nome agora dele, mas tem um médico que ele falou assim, o que a boca cala, o corpo fala. Então nós somos movidos à energia e pensamento é energia. E dentro desse pensamento tem emoção e tem sentimento. Então a forma que o meu corpo vai reagir para o externo, vai se mostrar na vida material, vai ser de acordo com o que eu tenho dentro de mim. Tá dando para entender? Esse é um tema que eu tô trazendo um geralzão para vocês pensarem, porque quando a gente adentrar nas doenças físicas, vocês vão entender, tá? Vocês vão entender melhor como que o corpo ele vai adoecendo, vocês vão entendendo as doenças que vocês têm, ou que vocês já tiveram, ou que vocês podem vir a ter, sim, porque uma coisa bem interessante que acontece aqui quando você começa a estudar a psicossomática, a relação do corpo e mente, você começa a entender os sentimentos e emoções que você tem lá dentro, que são gerados pelos teus pensamentos. E daí você começa a fazer uma ligação, opa, se eu penso assim, se eu reajo assim, se eu tenho tal sentimento assim, eu tenho a probabilidade, não quer dizer que você vai ter,
mas eu posso vir a ter tal doença, porque eu preciso trabalhar essa emoção, esse sentimento dentro de mim. Entenderam? É mais ou menos assim que funciona. Por isso eu trouxe esse tema dessa forma, porque na verdade, quando eu trago inconsciente, eu abro, quando eu falo de mente, vocês têm que entender que na mente nós temos o consciente e o inconsciente. O inconsciente é tudo que é guardado de mim, né? Que eu tenho acesso de forma inconsciente. Eu reajo, eu ajo, mas eu não sei nem por que eu tô agindo e fazendo determinadas coisas. Por quê? Porque o meu inconsciente, ele tá falando, né? Ele funciona de uma forma mais autônoma. Por quê? E daí você pode pensar assim, ele funciona de forma mais autônoma porque ele é livre, dono de si. Não, mas porque ele traz informações suas que tem ligação com a sua geração, com suas vidas passadas, se você considerar, né? E ele precisa fazer com que você desperte para uma evolução maior. Então ele acaba agindo de uma forma que você não sente. Quando eu falo de consciente, eu falo daquilo que eu tenho consciência. E como que eu começo a equilibrar isso, sabe? Consciente e inconsciente. Quando eu começo a me perceber, quando eu começo a me avaliar, quando eu começo a me estudar, quando eu começo a estudar a minha história, os meus comportamentos, as minhas situações, o meu dia a dia, como eu ajo diante de tais situações. Essas pequenas coisas, esses pequenos detalhes, eles vão nos trazendo pistas do que eu preciso mudar para mim não adoecer, tá? Uma coisa que eu acho bem importante aqui, tá? Nós precisamos entender que a psicossomática, né, que é, quando eu falo de psicossomática, eu falo da relação do corpo com a mente. E quando eu falo de mente aqui, eu, Ana, tá, terapeuta holística, quando eu falo de mente, eu considero o consciente e o inconsciente juntos, tá? Eles estão juntos ali trabalhando. Em alguns momentos a tua consciência, em alguns momentos o teu inconsciente, mas todos, né, essas duas partes, elas geram pensamentos, geram emoções, geram sentimentos, e tudo isso é energia, tá? Então eu preciso me desvincular. Quando eu penso em psicossomática, eu preciso me desvincular da matéria. Para você entender o tema de hoje, desvincula-se da matéria. Pensa que tudo é energia. Tudo isso que você está vendo à tua volta é ilusório. Lembram nos vídeos passados que eu sempre estou falando? Tudo é ilusório. Esse mundo que a gente vive é uma criação nossa. Nós somos co-criadores, nós criamos esse mundo. E se nós criamos esse mundo, nós criamos também, tá? Todas as nossas doenças. Isso, nós criamos também as nossas doenças. Mas por que a doença surge de forma material, de forma física? A doença surge de uma forma material e de uma forma física quando eu perco o controle justamente dos meus pensamentos. Quando eu perco o controle da minha mente, quando a minha mente traz um desequilíbrio. E daí, quando eu falo de mente, eu falo de inconsciente, eu falo de consciente. E quando eu falo de inconsciente, eu quero trazer para vocês justamente a tua essência, que está lá na tua alma. Por isso o corpo fala o que a alma cala. Porque quando você adoece fisicamente, justamente o teu corpo ele quer te mostrar que tem algo lá dentro de você que precisa ser curado, que precisa ser transformado, que precisa ser analisado, que precisa ser reavaliado.
E isso é um processo difícil de se fazer quando nós nos colocamos na matéria. Quando nós entendemos, por exemplo, que uma dor de garganta é só uma dor de garganta, quando não é. Quando nós entendemos, por exemplo, que uma dor de cabeça é só uma dor de cabeça, e não é. Então, a doença, ela fica muito mais complicada de se curar, de se tratar, quando eu entendo ela na matéria. E por que é difícil nós fazermos essa relação, né, com todo o resto que nós não vemos? Porque justamente nós somos muito materialistas. Porque justamente nós vemos isso daqui, ó, somente. Eu vejo só meu corpo, eu vejo só o que o meu espelho me apresenta todos os dias. Eu vejo essa mesa e eu acredito que isso daqui é uma mesa, realmente é só uma mesa, só um objeto. E não, a energia paira em tudo que eu toco a energia paira. Porque se eu entendo que eu sou energia pura, quando eu falo pura, eu quero dizer que eu sou 100% energia. E eu toco num objeto, qual é a energia que eu estou emanando no que eu toco? Qual é a energia que eu estou vibrando? Qual é a frequência em que eu estou? Porque a frequência que eu estou, a energia que eu estou, no momento que eu faço um toque, eu vou levar essa energia, eu vou deixar um pouco da minha energia nesse local, nesse objeto. E isso acontece conosco também. Porque se você começar a pensar que a tua mente, ela cria pensamentos, e que dentro desses pensamentos há sentimentos, há emoções que fluem, né, que saem desses pensamentos, você vai começar a entender quais os pensamentos que eu estou criando na minha mente. Quais os sentimentos e emoções que estão brotando desses pensamentos, que estão fluindo desses pensamentos. E o que esses pensamentos, o que esses sentimentos e emoções vão trazer para o meu corpo. Entendeu? Então, primeiramente, para você entender, quando a doença ela se manifesta fisicamente, ela nada mais é do que um sintoma, tá? De que algo não tá legal aí dentro de você. Daí fica fácil de você entender. A doença física, ela se manifesta no teu corpo de forma física. Daí eu falo que realmente doenças que eu adoeço, que eu fico com dor de cabeça, dor de garganta, problemas respiratórios, problemas de coluna, N doenças, enfim, né? Porque essa playlist vai ser muito longa. Então, quando a doença ela se manifesta fisicamente, é porque ela tá querendo, o teu corpo tá manifestando um desejo de cura. O teu corpo tá dizendo para você, é necessário se curar. E daí a pergunta é, se curar do quê? Do que eu preciso me curar? O que eu preciso tratar? A doença? Sim, claro, a doença. Você precisa tratar essa doença. Mas você só vai conseguir a cura dessa doença se você tratar a raiz do problema. E a raiz do problema não é a doença. Porque, como eu falei, a doença física é um sintoma de algo muito maior que está dentro de você. Então eu preciso entender a raiz, aonde está a questão, aonde começou, aonde se manifestou, o que fez surgir essa doença fisicamente manifestada no meu corpo. E para isso, para eu entender, né, que eu preciso me curar de algo, eu preciso primeiramente entender que nada é físico realmente. Tudo é energia, tudo paira no mundo da energia. E daí você, fazendo essas pequenas conexões, que a tua mente cria pensamentos, que dos teus pensamentos saem sentimentos e emoções, fluem, nascem, você entende que isso tudo acontece num mundo que não é matéria. Acontece lá dentro. Acontece de uma forma que tu não percebe, que tu não vê, que tu não pega.
E daí quando você não consegue observar isso dentro de você, o que está acontecendo, os sinais que o teu corpo, que a tua mente traz para você, o teu corpo manifesta isso de forma física, através da doença. Então, primeiramente, a doença não é um castigo. Ah, porque eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Não, a doença não é um castigo. Primeira coisa que você tem que fazer, você adoeceu, você está doente neste momento, a doença não é um castigo. Você não tem que dar as costas para essa doença. Você não tem que ignorar essa doença, mas você tem que acolher. Acolher como? Entendendo, buscando entender, buscando compreender o que está acontecendo aí dentro de você. É assim que você vai buscar a cura. Certo? O nosso corpo, ele é integrado. Então nós temos um corpo físico, um corpo material. Mas por trás desse corpo físico nós temos pontos energéticos principais. E cada um deles são responsáveis por algo que acontece na nossa vida. Por sentimentos, por emoções. Então o nosso corpo ele se divide. Os nossos ossos eles são responsáveis por questões de sentimentos e emoções que passamos no decorrer da nossa vida. Os nossos órgãos são responsáveis por sentimentos e emoções que temos também. Quando nós pensamos que o meu pulmão, né, que o teu pulmão ele foi feito só para levar o ar para todo o corpo, receber, né, o ar e levar o oxigênio para todo o nosso corpo, não é somente isso que acontece. Quando nós pensamos nos nossos rins, no nosso fígado, que eles fazem todo um trabalho fisiológico, não é só isso que acontece no nosso corpo. E é por isso que eu trouxe esse tema. Antes de adentrar nas doenças aí, fisicamente falando, eu quero que vocês entendam isso, porque vai ficar muito mais simples para vocês começarem a se autocurar, porque esse é o propósito do canal, eu te ensinar como você melhorar a sua vida, como você melhorar espiritualmente, como você melhorar o teu dia a dia. Mas para isso você precisa tentar entender que tudo que você vê não é só o que existe. Existe mais coisas por aí que os teus olhos físicos não veem, mas que a tua alma sente. E quando a tua alma sente, você não transborda o que a tua alma sente, e você não trabalha o que a tua alma está sentindo, o teu corpo vai falar. O teu corpo vai falar por ela. É isso que eu quero deixar para vocês, tá? É isso que eu quero que vocês entendam. Quando uma pessoa que apresenta uma doença física, ela chega num consultório de um terapeuta holístico, esse terapeuta holístico ele deve considerar, e daí aqui eu tô te ensinando que você tem que considerar o que acontece na tua história de vida, tá? O meio em que você viveu, cresceu, a situação que você está vivendo neste momento é importante, sim. Detalhes, saber exatamente o que se passa na situação que você vive atualmente, tá? Porque assim você consegue entender a manifestação da doença física, o porquê que essa doença se manifestou de forma física. Porque ao contrário do que a gente pensa, antes do nosso corpo adoecer, tá? Nós passamos por vários estágios. E esses vários estágios são como se fossem pequenos sinais que o universo nos trazem de que, olha, tu precisa analisar essa questão na tua vida, tu precisa resolver isso, tu precisa mudar essa atitude, esse comportamento, essa maneira de ser ou essa maneira de pensar. Então o universo vai nos trazendo alguns sinais. E nós, como somos extremamente materialistas, né, apegados à matéria, apegados ao que nós vemos e não ao que nós sentimos,
nós passamos despercebidos disso e vamos olhando, não é nada, não é nada, não é nada. E uma hora, é claro, se você não enfrentar a raiz do problema, o teu corpo, ele vai fazer com que você enfrente. E ele vai fazer com que você enfrente fisicamente. E aí que é a questão. Porque nós não precisamos esperar esse dia acontecer. Nós não precisamos esperar que a doença se manifeste fisicamente para que eu possa procurar uma ajuda. Eu posso já me autoanalisar, eu posso já começar a me avaliar e ver, eu tô indo por um caminho que eu preciso parar, preciso analisar, preciso averiguar, preciso ver se é por ali mesmo, porque isso pode me trazer determinada questão lá na frente. Então, quando eu falo de doença, tá? Doença física manifestada materialmente, eu quero dizer para vocês que nós, né, quando nós nos propusemos a tratar essa doença, para que realmente a cura aconteça dessa doença e não simplesmente amenize a doença em si, amenize os sintomas, nós precisamos entender que não é a doença que precisa ser curada. Eu não preciso conhecer a doença, mas eu preciso conhecer a pessoa que tem essa doença. É isso que eu preciso conhecer. Eu preciso conhecer quem é essa pessoa, como ela é, como ela foi criada, como ela foi gerada, qual o ambiente que ela cresceu, como era seu convívio familiar, como é a situação hoje que ela vive, o que ela faz, o que ela não fez, o que ela deixou de fazer. Eu preciso conhecer a pessoa para daí sim eu entender a doença. Tá dando para entender? Você aí consegue fazer essa percepção de você mesmo, na sua casa, com o que você está passando hoje, com a doença que você está vivenciando hoje, se você já tem alguma doença física ou já teve, você precisa entender isso, fazer essa construção, entender que você precisa conhecer você para entender a doença, certo? E agora eu vou trazer uns exemplos, tá? Por que eu trouxe esse tema? Porque nós vamos partir daqui pra frente, né, em temas específicos, né? Quando eu vir trazer temas de doenças físicas, nós vamos trazer temas específicos e daí eu vou estar trazendo para vocês o que tá por trás daquela doença. Qual a reação, qual a emoção, qual o sentimento e às vezes até qual a história de vida que essa pessoa pode ter tido para desenvolver tal doença. E eu preciso que vocês compreendam todo esse processo. E o processo é esse: fazer uma relação de corpo e mente. E entender que mente cria pensamentos, gera através desses pensamentos emoções e sentimentos, reações que você tem externamente com o mundo lá fora e que você precisa trazer um equilíbrio para dentro disso, tá? Então, algumas situações eu vou trazer aqui não de consultório, mas vou trazer na minha vivência pessoal mesmo, na minha história de vida, tá? Quando eu comecei a entender bem sobre psicossomática, eu passei por algumas situações bem atípicas, assim, e bem... Eu digo que o universo, ele é muito grandioso, porque ele nos traz sempre as ferramentas para nós nos autocurar. Mas quando nós não estamos atentos, nós passamos despercebidos por tudo isso. E na época que eu vivenciei essas experiências, eram épocas que eu estava no início da minha terapia, estava no início da naturopatia, estava no início da minha carreira como terapeuta. Então, para mim foi uma coisa assim que demorou um pouco para mim despertar, sim, para isso. Mas ao mesmo tempo, quando eu despertei, tudo ficou muito simples de entender, muito fácil. E eu consegui passar por tudo isso com mais força, com mais vitalidade, com mais coragem, eu diria, tá?
Então aqui eu vou dar um exemplo simples para vocês, até porque nos próximos vídeos nós vamos falar de pandemia e eu vou trazer alguns tópicos que vão fazer vocês entenderem um pouquinho de tudo isso que está acontecendo no nosso mundo hoje, que é coletivo. Então nós precisamos entender que a doença, né, ela é um sintoma manifestado de algo que não está legal dentro de nós. E a primeira experiência que eu tive de algo muito interessante foi em 2016, né, quando eu estava passando por um processo de separação. E aconteceu algo muito louco comigo, porque no momento que eu tinha rompido aquela relação, eu sabia exatamente que era aquilo que eu queria, que eu não queria mais continuar naquela relação, que aquela relação estava me fazendo mal. Eu já tinha aí uns 2 anos, né, que eu atuava na carreira de terapeuta, e aquilo eu fui entendendo nesse processo que eu precisava mudar, que eu precisava sair de uma relação tóxica, de uma relação que me fazia mal, de uma relação que não progredia, né, nem para o outro e nem para mim. Então nós precisávamos tomar um outro rumo, porque o nosso rumo junto já não estava mais dando. Só que é interessante isso, porque eu fugi disso. Eu sabia que eu queria, né, que aquilo não dava mais pra mim, que eu precisava seguir um outro caminho, porém eu não parava em casa. Eu chegava em casa e eu, sabe, não queria olhar pros lados, não queria ver as coisas, porque tinha algo muito enraizado dentro de mim, que era aquela coisa da crença do casamento, né, que o casamento é para a vida toda, que eu precisava manter a relação, que eu estava sendo contrária ao que a sociedade me obrigava a ser. Então isso foi me machucando, eu fui me martirizando, mesmo sabendo que eu estava agindo conforme o que eu sentia, o que eu queria, mas eu estava indo de contra tudo o que a sociedade me empunhava. E uma coisa muito louca que surgiu e que depois que eu comecei a estudar psicossomática, nossa, tudo clareou muito, foi que eu tava fazendo academia, né? E eu cheguei na academia, fui fazer um exercício, e esse exercício que eu fiz não era nem tão pesado, né? Não era um exercício assim tão forçado. E num desses exercícios que eu fiz, eu acabei quebrando uma costela. E olha só que interessante, eu fiquei com aquela dor assim uns dias ainda, sabe? Eu ia trabalhar e aquilo tava me incomodando, me fazendo mal, né? E eu ficava, nossa, eu dei um mau jeito muscular, tal. Fui fazer uma viagem, né, até a minha cidade natal, e lá na minha cidade natal eu acabei passando mal, muito mal. Fui pro pronto-socorro, cheguei lá no pronto-socorro, o médico me examinou e falou, não, tu não pode estar, né, não tem nada quebrado aí e tal, e deve estar só com uma luxação muscular, alguma coisa assim, forçou demais, toma esse remedinho, me deu uma injeção lá e vai passar. E não passou, tá? A dor não passou. E eu cheguei até a minha cidade, e quando eu fui procurar uma clínica, eu cheguei na clínica, o médico pediu um raio-x, e no raio-x apareceu que eu tava com uma costela quebrada e mais uma trincada, né? E daí eu achei interessante, porque eu fui pra casa, né, fui afastada do serviço, fui pra casa e olha só que interessante. Lembram pra vocês que agora há pouco eu falei que eu não parava? Eu me separei e eu não parava em casa. Eu não queria, eu trabalhava que nem doida, que nem louca, porque eu não queria enfrentar aquilo, sabe? E fisicamente
né, eu fui forçada a parar e enfrentar. Por quê? Porque eu estava afastada do meu serviço, estava de atestado, então eu tinha que ficar em casa fazendo repouso, né? E fiquei em casa. Quando eu cheguei em casa e eu olhei todas aquelas caixas, né, de mudança, tal, eu encaixotando as coisas, isso e aquilo, e eu parei, nossa. E daí eu comecei a estudar, não, pera lá, tem alguma coisa errada, sabe? Tem alguma coisa aí que o universo quer me falar. Daí foi onde eu comecei a mergulhar na psicossomática e fui entender. Então os ossos aqui, só para vocês entenderem, os ossos eles significam na nossa vida a estrutura, né? É a base, porque nós nos mantemos em pé com o nosso esqueleto. Nós ficamos em pé devido ao nosso esqueleto. Então ele representa na nossa vida a estrutura, né? O que nos mantém em pé. E olha só o que eu estava passando fisicamente, né? Por ter uma costela quebrada, uma outra trincada, eu estava justamente sendo forçada a vivenciar uma emoção e um sentimento que eu não queria vivenciar. Por quê? Porque um casamento tinha acabado. E o que é um casamento na vida de uma pessoa? É uma estrutura. O casamento é uma estrutura, é uma base, né? Porque quando você resolve viver a tua vida com outra pessoa, você resolve estruturar, criar base, criar raiz. E a minha estrutura estava desmoronando. A minha estrutura, a minha base tinha desmoronado. Mesmo eu querendo, né, pôr abaixo essa estrutura, o meu corpo estava dizendo: você precisa enfrentar essa dor, você precisa enfrentar esse sentimento, essa emoção que está aí dentro. E justamente foi desencadear uma dor maior quando eu fui para minha cidade natal, que eu não moro lá já há mais de 20 anos. Então eu visitei a minha família, eu visitei a minha primeira estrutura, a minha primeira base, que é a minha família. Então era como se o meu corpo estivesse dizendo para mim, né? Você precisa criar novas estruturas, você precisa criar novas bases. Quais estruturas você vai criar para sua vida? Qual vai ser essa nova base para sua vida? Então eu achei muito interessante isso que aconteceu comigo. E por isso que eu trouxe esse exemplo para vocês entenderem como a doença se manifesta fisicamente. Porque às vezes nós achamos que um acidente, ele acontece inevitavelmente. Aconteceu por acontecer, foi descuido. E não foi descuido. Não foi inevitavelmente. São forças que o universo te traz para você vivenciar, para você evoluir, para você enfrentar o que você precisa enfrentar. Então eu estava num momento da minha vida que eu precisava enfrentar algo que eu não queria enfrentar, que eu não queria mais para mim, mas que eu queria virar as costas e seguir. E daí tem aquele ditado, né? Não adianta fugir dos problemas, você deve enfrentar. Porque fugir não vai adiantar, é como se eu pusesse a poeira lá para debaixo do tapete e não quisesse olhar. E isso não é legal de fazer, porque vai acontecer em algum momento da tua vida, né? Do vento bater, levantar o tapete, a poeira vir acima e você ter que enfrentar isso. Então, esse é um exemplo para vocês entenderem de que o corpo fala o que a alma cala. A minha alma, a minha essência, naquele momento que eu estava passando na minha vida, estava calada, não queria transpor, não queria botar para fora. Eu não me permitia chorar, eu não me permitia, discutir, pensar, analisar tudo que estava à minha volta. Eu só foquei o quê? Eu foquei que eu preciso trabalhar, que o trabalho vai fazer com que eu esqueça de tudo isso. E não, porque quando nós terminamos uma relação, inconscientemente, mesmo que essa relação ela não exista mais amor, não exista mais cumplicidade, companheirismo, não exista mais nada disso, inconscientemente nos traz a sensação de derrota.
tá? Então era assim que eu tava me sentindo. Uma pessoa derrotada. Por quê? Porque eu vivo, né? E eu falo que eu vivo porque a nossa sociedade é assim ainda. Nós vivemos numa sociedade onde ela impõe o que é certo perante uma sociedade coletiva, mas ela não nos pergunta o que é melhor para você, o que tá bom para você. Então eu tava vivendo nessa fase da minha vida algo que eu não queria mais pra mim, mas que eu me sentia assim, derrotada por não ter seguido adiante, por não ter conseguido ser como os outros eram, né? Por ter que enfrentar a minha família, os olhares deles, o olhar preconceituoso de uma mulher separada. E eu tinha uma relação de 15 anos, então era uma relação que tinha tempo. Então a derrota dentro de mim era muito grande, mesmo eu tendo ciência, eu me culpava, porque não tinha sentimento, porque não tinha emoção, porque eu não conseguia seguir adiante. Então, eu fui fraca de ter me separado? Não, claro que não. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida e hoje eu falo com certeza, tanto pra mim quanto pra ele, e eu acredito que isso também venha da parte dele, porque hoje nós entendemos que era uma relação que estava assim fracassada, era uma relação que precisava seguir novos caminhos, né? Cada um seguindo o seu caminho. Porém, cada um tinha que enfrentar os seus medos. E o meu medo justamente era aquele, né? Eu tô sozinha, o que eu vou fazer, como é que vai ser, e eu não quero olhar. Eu não vou olhar para nada disso, eu vou trabalhar, vou focar no trabalho. E com isso eu tava introduzindo sentimentos e emoções dentro de mim, né? Tava manifestando esses sentimentos e emoções que eu tava guardando, que eu tava trancando dentro de mim. E tava me fazendo mal. E é claro, meu corpo ia responder com isso. Em algum tempo meu corpo ia responder. Esse é um exemplo que eu tô trazendo para vocês que aconteceu comigo. Que é uma coisa bem aleatória, não foi uma doença que surgiu. Não foi uma doença que eu desenvolvi. Foi um acidente que eu passei, que o universo me fez passar para eu parar e aprender a lidar com aquela situação, com aquele sentimento, com aquela emoção que estava dentro de mim. Então é por isso que eu tô trazendo para vocês um exemplo meu, né? Porque eu acho que fica mais fácil eu trazer algumas experiências minhas para vocês entenderem, certo? De que a doença, a doença física, ela se manifesta de acordo com a tua mente tá com o teu corpo. Uma relação que a tua mente faz com o teu corpo. Então o teu pensamento tem que estar fluindo de uma forma positiva, de uma forma harmoniosa. E naquele momento eu não estava em harmonia comigo. Então, em algum momento, provavelmente, se não acontecesse aquele acidente comigo, né, um mau jeito lá que eu dei, uma coisa boba, um exercício bobo, que causou aquilo que me fez parar, justamente numa situação que eu não queria parar. Então, nada é por acaso, nada. Nem quando você tropeça numa pedra, quando você quebra um braço, uma perna, nada é por acaso, tá? É como se você pensasse assim, se eu fazer essa ligação de que tudo é energia, eu posso pensar assim, eu tô vibrando naquele pensamento de que eu quero morrer, 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 tá? Eu tô vibrando nesse pensamento, que a minha vida não vale nada, que eu não mereço estar aqui, né? E daí o que acontece? Eu tô vibrando nessa frequência, nessa energia. E eu tô vivendo a minha vida, mesmo com aqueles pensamentos, com aquelas sensações negativas. Em algum momento, se eu continuar vibrando nessa frequência, eu vou encontrar alguém que vai estar vibrando assim. Eu desejo matar, sabe? Ou eu odeio aquela pessoa, eu queria que aquela pessoa morresse. Não necessariamente você, tá? Mas ela vai estar vibrando numa energia de que ela quer fazer isso.
e daí acaba que essas duas energias se cruzam. E inconscientemente você vibrando, né, naquela frequência, inconscientemente, conscientemente, você vibrando naquela frequência e aquela outra pessoa vibrando, vocês se deparam num acidente de carro, por exemplo. Você vibrando naquela frequência de eu quero morrer e a outra vibrando no ódio, na raiva, tá? Se depara com alguém que quer morrer. E daí o inevitável que a gente fala acontece. A pessoa morre. Então são exemplos que eu tô trazendo para vocês tentarem entender de que tudo é energia. E que para mim entender a doença manifestada fisicamente, eu preciso entender primeiramente isso. Antes da doença se manifestar fisicamente, ela acontece no mundo astral, digamos. Ela acontece no mental, e o mental, ele cria pensamentos, e dos pensamentos fluem emoções e sentimentos que nos fazem vivenciar materialmente algo, né? Através da doença, através de acidentes, então é por aí, tá? Então este meu exemplo, né, pessoal, por exemplo, eu quero trazer para vocês entenderem que nada é por acaso. O universo sempre está movendo de um jeito que te faça evoluir. Então não adianta você pegar e ficar revoltado com o que você está vivenciando hoje fisicamente, né? Em uma doença, em uma situação. A questão é você pegar e você acolher. E foi o que eu fiz, tá? Naquele momento eu já era terapeuta. Então naquele momento que eu cheguei nessa situação sozinha, né? Eu estava literalmente sozinha, as minhas filhas não estavam comigo naquele período. E eu precisei enfrentar isso, enfrentar o que eu não conseguia ver, sabe? Os meus medos, as minhas emoções, os meus sentimentos de culpa, de perda, e não de perda da relação em si, da pessoa em si, mas a perda da estrutura que estava se diluindo em mim. E os ossos, né? E é claro que o meu entendimento maior foi quando eu, nossa, quebrei uma costela, como assim, né? E eu entendi que, poxa, o universo quer fazer com que eu cure isso dentro de mim. Eu preciso curar. Eu preciso refazer as minhas estruturas. Quais são as minhas estruturas que eu quero criar daqui pra frente? Qual é a base que eu quero ter pra minha vida? Entendeu? Uma outra situação que eu vivenciei e foi daí de uma forma de doença física mesmo, foi antes de eu entrar para a educação. Eu já falei aqui no início do canal, né, no início dos vídeos do canal, que eu trabalho na educação também. E antes de eu entrar para a educação, eu trabalhava na área do comércio, na área de vendas. E era uma área assim que era muito estressante, né, muito competitiva, horas intermináveis de trabalho. E eu queria mudar, eu tava num anseio muito por mudar de vida, por querer algo mais da minha vida, por querer me sentir útil. Eu não me sentia útil na função que eu desempenhava. E então eu peguei e comecei a estudar, me preparar para entrar para a educação. Mas eu tinha muito medo. Então eu já tinha me formado quando essa doença apareceu. E eu ia trabalhar muito estressada, muito. Eu ia trabalhar irritada, eu voltava para casa irritada, eu não estava feliz no ambiente que eu estava trabalhando. E eu me cobrava por não tomar nenhuma atitude. E o que começou a acontecer? Eu ia no meu local de trabalho e eu me calava muito. Eu ficava muito quieta para muitas coisas que aconteciam ali. Eu ia engolindo, porque eu era obrigada a engolir, sabe? Eu tinha que me segurar de muitas coisas para mim manter o meu emprego. E chegou num momento, um belo dia, né? Eu comecei a sentir uma irritação assim na garganta, uma coisa
né, ruim, e fui levando, fui tipo tendo algumas gripes, né, e algumas coceiras na garganta, aquela coisa que fica, sabe? E isso foi se prolongando, até que chegou num determinado momento que eu não conseguia entrar para trabalhar, porque eu sentia que eu precisava mudar, mas eu não tinha coragem de mudar, eu não tinha coragem de ir além. E aquilo foi me fazendo tão mal, que um belo dia eu levantei da cama sem voz. Eu não tinha voz. Eu não tinha voz nenhuma. Eu tentava falar e a voz não saía. É claro. Quanto tempo eu estava trabalhando num local que eu não queria mais estar lá. Quanto tempo eu estava engolindo sapo. E aquilo foi se fechando. Eu fui no médico e descobri que eu estava com um nódulo nas cordas vocais. Precisei fazer fono, precisei fazer todo um trabalho terapêutico, né? E foi ali que eu decidi, né? Eu ainda não estudava terapia nessa época, né? Isso antecedeu antes de eu quebrar a costela, bem antes. E então ali eu comecei a buscar terapias alternativas, comecei a estudar alguma coisa assim por livre e espontânea vontade, tentar entender o que estava acontecendo comigo, porque foi na própria fono, né? A própria fono chegou para mim e falou assim, fez uma anamnese, investigou a minha vida, e daí quando eu falei que eu estava descontente no meu trabalho, ela falou, mas você acha que isso não pode ter relação? Porque era exatamente no momento que eu saía para trabalhar que a minha voz me faltava. Então o meu corpo estava dizendo, existe uma situação na tua vida que precisa ser mudada. Você precisa ter coragem, você precisa decidir por algo diferente, caminhar por um caminho diferente. Eu não estava entendendo, Entender, às vezes a gente até entende, a gente não respeita. A gente não nos respeita, né? Então eu não estava respeitando o que o meu corpo estava falando, né? Não estava respeitando o que eu estava sentindo, não estava respeitando o que eu queria para mim, por medo, por falta de coragem. E com isso acabei desenvolvendo um nódulo na garganta onde eu precisei fazer tratamento e precisei decidir daí, não, para minha saúde, para o meu bem-estar, eu vou sair daqui. Então, assim, eu acho que eu consegui dar 3 exemplos aí, né? De coisas inevitáveis, que a gente fala que são inevitáveis e que não são, e de doença que se manifesta fisicamente quando algo não tá legal no teu corpo, na tua alma, né? Então, é mais ou menos para vocês entenderem como a doença se manifesta. Então a doença, quando ela se manifesta fisicamente, ela já está no último estágio. Quando ela vem para o corpo de forma material, ela já está no último estágio. Você já passou todos aqueles pequenos sinais que o universo te mandou. E daí, como você não entendeu nenhum deles, como você não respeitou a tua essência, a tua maneira de ser, a tua maneira de sentir, a tua maneira que você realmente quer se expressar para o mundo lá fora, vem a doença. E quando a doença chega, virar as costas não é a alternativa melhor. Fingir que nada está acontecendo não é a melhor alternativa, mas sim acolher ela. Acolher de uma forma que você saiba que você está acolhendo você. Você está acolhendo você ali. Você está cuidando de você. E existem algumas doenças físicas que nós podemos tratar somente com produtos naturais, somente com terapias naturais, sim, claro. Mas existem também doenças que é necessário, em alguns estágios de doenças físicas, é necessário sim o nosso remédio alopático, né? Aquele que a gente compra na farmácia, da nossa medicina alopática. É preciso, tá? É preciso fazer uso desses remédios, mas é necessário entender a raiz do problema. E a raiz do problema não é a doença. A doença é apenas uma manifestação
né? É um sintoma manifestado de que algo não tá legal aí dentro de você, tá? Então é isso que eu queria passar para vocês no vídeo de hoje, a nossa pequena introdução dessa grande playlist que nós vamos ter aí no canal, tá? Sobre as doenças, sobre tudo que nós estamos vivenciando neste mundo material. E as doenças fazem parte deste crescimento evolutivo, sim. Não é um castigo, é uma maneira, é um novo olhar. Você tem que ter um novo olhar para a doença, para você poder entender e buscar a cura de uma forma certa, com sabedoria, com harmonia, com equilíbrio, com paz e amor, principalmente amor por você. Isso nunca pode faltar, amor por você. A resposta para tudo é o amor, e o amor tem que vir de dentro, ele não vem de fora, tá? Este é o nosso tema de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Os nossos próximos vídeos das 3 semanas posteriores, dos 3 sábados, será especificamente sobre pandemia, tá? Então vocês vão entender um pouquinho da minha visão sobre o coronavírus, sobre a pandemia, sobre o que nós estamos vivendo atualmente hoje aqui, tá certo? Nosso quadro do Caminho Sagrado vai ocorrer no domingo, então no domingo, amanhã, nós teremos o nosso quadro do Caminho Sagrado para vocês, e todo domingo daí vai ter esse quadro. Os próximos vídeos vão estar sempre seguindo as playlists que já estão no canal, então se você quer saber, olha lá as playlists, eu vou estar avisando sempre qual é o vídeo que vai vir. Mas eu vou estar organizando mais ou menos assim, dentro de um mês nós temos 4 semanas, então um vídeo por mês vai ser dedicado às mulheres, um vídeo por mês vai ser dedicado a alguma terapia holística, né? Seja reiki, seja aromaterapia, seja florais de bar, seja o Ho'oponopono. Vamos trazer novas terapias holísticas, então vão surgir aí novas playlists voltadas para essas terapias. Então uma vez por semana é terapia holísticas, uma vez por mês é terapias holísticas, uma vez por mês um especial para mulheres, uma vez por mês vai ter algo específico sobre as doenças, né, onde eu vou estar trazendo daí terapias complementares para vocês utilizarem nessas doenças, e vocês vão estar entendendo qual é a emoção que está por trás dessa doença, qual é o sentimento que está por trás dessa doença, o que eu preciso tratar. Então você precisa entender, o teu corpo, ele responde a tudo que você sente, a tudo que você pensa, a frequência energética que tu vibra. Então você quer melhorar, você quer ficar saudável, você quer ter uma vida mais harmoniosa, mude o seu comportamento, mude o seu pensamento, mude os seus sentimentos, as suas emoções. Se você tem sentimentos negativos, transforme eles, vai mudando isso. Assim o teu corpo vai respondendo de uma outra forma também. Tá certo, gente? Muito obrigado pelo vídeo de hoje, pela presença de vocês aqui. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. E fica o meu beijão aqui pra vocês, com paz, com saúde, com amor. Se cuidem, tá? E se prepara pra sessão aí que nós vamos ter de 3 vídeos falando sobre pandemia, ok? Obrigado. Deus vive em mim. Saúde.